Boa noite a você que está nos acompanhando aí, do outro lado do mundo, né? Quem sabe aqui na cidade não pôde vir ao culto, mas nós queremos, dessa forma descontraída, dizer que nós estamos felizes de estar com você. Nós estamos felizes em saber que você está nos acompanhando, e nós queremos nos aperfeiçoar nesse veículo que é a internet, e cada dia poder transmitir com mais qualidade para você aquilo que Deus tem produzido no Ministério Sonho de Deus aqui em Taubaté. Queria dar uma saudação especial a Caio Júnior, né? Já estou com saudade dos dois. Também ao meu filho, Caião. Você é o melhor filho do universo. Eu amo você, estou com muita saudade, e espero que o Suel de Deus te pegue aí também. Amém? E nós estávamos falando aqui que Deus nos trouxe até aqui, e você não pode desistir. Amém? Então repita mais uma vez comigo: decidir. Não desistir. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Eu não sou nada, tu és. Não posso nada, tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Aleluia! Eu não sou nada, tu és. Não posso nada, tu podes. Hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me
Aleluia. Eu só quero que anotem que eu estou começando a falar às 8h23. Senão depois falam que eu prego muito. Isso é uma mentira. Eu queria que você tomasse nota de tudo que eu falar nessa noite. E eu vou te falar uma coisa. O cristão que não toma nota do que é pregado, ele vive um baixo nível no cristianismo. Porque demonstra que não tem reverência, que não tem atenção e que não dá valor ao que está sendo liberado. Porque é difícil alguém se lembrar de palavras que foram ministradas 2, 3 ou 4 semanas atrás. Mas se você toma nota, você tem um memorial para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu me lembro dessa palavra. Naquele dia o Senhor decretou sobre a minha vida um suel. Naquele dia o Senhor liberou para a minha vida uma palavra. E você pode chegar diante de Deus com argumentos. Amém? Aprenda a tomar nota. Olha para quem está do teu lado e fala assim: aprenda a tomar nota. Aprenda a trazer para o culto um pedaço de papel e caneta. Aprenda a trazer num culto o seu tablet. Aprenda a tomar nota. E ler, meditar na palavra que Deus libera nesse lugar. Amém? Se você está tomando nota nessa noite, escreva aí: está entrando um suel. Não, é para escrever, não é para falar, né? O Alan não presta atenção. Você que está tomando nota nessa noite, você escreva aí: está entrando um suel. Amém? O cara vai ficando velho, vai ter pai, já vai perdendo um pouco. E se você está tomando nota, meu irmão, e se você está tomando nota, quem está em casa, escreva aí: e esse suel, ele é repentino. A pastora Fernanda começou o culto nessa noite de uma forma muito precisa. Ela sabia que eu iria falar sobre o suel, mas ela não saberia qual o teor dessa mensagem. Mas na verdade uma das características de um suel é que ele é repentino. Os surfistas, os big riders, né, os caras que surfam as ondas grandes, eles ficam em busca de suéis gigantes ao redor do mundo todo. E eles ficam atentos às notícias. E quando eles sabem, olha, vai rolar um suel lá em Nazaré, em Portugal, os caras saem e vão lá atrás daquele suel em Nazaré. Olha, vai rolar um suel lá em Pipeline, no Havaí. Os caras saem da Austrália e vão atrás daquele suel em Pipeline, no Havaí. Porque os caras ficam na expectativa, porque é algo repentino. Fala para quem está do teu lado: o que vai acontecer na tua vida é repentino. É de uma hora para outra. Aleluia! É de uma hora para outra. É da noite para o dia. Oh! Essa aqui eu não entendi. Amém, tá aí. Se o cheiro complicar, eu chuto. Quem está tomando nota, escreve aí: será grande. O suel, só para escrever, o suel de Deus, isso que nós estamos falando é algo grande, não é qualquer ondinha. Ninguém está procurando onda pequena. Onda pequena você vai lá no Itaguá, quando você chega no Ubatuba, tem as marolinhas lá. Nós estamos falando de um suel gigante. O que Deus vai fazer é algo grande. Amém? Porque o Deus que criou os céus e a terra, quando Ele pensa em mim e você, Ele pensa em coisa grande. E se Ele disse que vai entrar um suel, Ele não está falando de marola. Vai entrar uma série de ondas gigantescas. E ela vai te pegar. E ela vai te pegar. E ela vai te pegar. E vai produzir grandes mudanças. Se prepare. Eu falava com o apóstolo Hélio nessa tarde, nós temos que nos preparar como igreja, porque as mudanças serão grandes. As mudanças serão grandes. Amém? Você está preparado para lidar com multidões? Nós temos que estar, porque as mudanças serão grandes. Outra coisa que esse suel vai produzir, é algo que vai produzir mudança, será grande, poderoso, mas será para mim e para os meus filhos. Amém? É algo tão poderoso, as coisas que Deus faz, que vai produzir algo na minha vida e na vida dos meus filhos. Ele alcançará as próximas gerações. Amém? Meus irmãos, essa será uma temporada incrível na vida de crianças, adolescentes e jovens nessa casa. Você que é criança, você que é adolescente, ou você que é jovem como eu, não entendi a risada.
Mas essa será uma temporada incrível. Essa será uma temporada diferente, falando sério, na vida de uma faixa etária. Deus fará coisas na tua vida que não fez na vida dos teus pais, que não fez na vida dos teus avós, mas você vai experimentar. Amém? Eu queria que os jovens e adolescentes se colocassem de pé. Eu quero liberar isso de uma forma séria, que você receba isso nessa noite. Eu quero declarar sobre essa geração. Esse Suel vai alcançar você, vocês vão ser os primeiros que vão à frente. Nós, como uma igreja apostólica, nós lançamos vocês agora. Caião, recebe aí onde você está, fique em pé, porque esse Suel significa que é uma onda gigante que está chegando, e você tem que estar preparado para surfar essa onda. Você tem que estar preparado para surfar essa onda. Aleluia! Fique de pé, se levante as suas mãos. Melhor, quem vai pegar um Suel não fica com a mão levantada, fica assim, ó. Vai. Não tem nenhum velho aqui, eu estou falando com adolescente jovem, ó. Em nome de Jesus, eu declaro que essa onda vai te alcançar, que o poder de Deus vai te pegar, que milagres, sinais, maravilhas, que uma unção poderosa virá sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Nessa noite, eu ministro a vocês, eu ministro nessa casa como um profeta. Nessa noite, eu uso da unção profética e declaro: se prepare, porque o Suel vai te pegar. Aleluia! Olha para quem está do teu lado e fala: prepare-se. Prepare-se. Apóstolo L, meu pai espiritual, se prepara. Se prepara, porque existem sonhos na sua vida que eu já vi você falar: não sei se eu vou ver isso velhinho. Você vai ver isso rápido. Deus vai fazer. Deus está acelerando os tempos. Deus está trazendo velocidade. Deus está trazendo o tempo mais para perto. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia em Isaías 54. Isaías 54, versículos 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Olha para quem está do teu lado e fala: não impeça. Alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e se fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? É uma nova força que virá sobre as nossas vidas, e que nos impulsionará mais rápido e mais longe. Repita comigo: mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe. Mais rápido e mais longe, mais rápido e mais longe. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não sei quanto tempo você levou na sua vida para chegar onde você está hoje. Eu não sei quantos de vocês olham para suas vidas e olham assim: nossa, eu levei 10, 15 anos para financeiramente chegar onde eu estou. Eu quero te dizer uma coisa: esse tempo, aquilo que levou 10, 15 anos, Deus fará que em um ano você vá mais rápido e mais longe do que tudo que a tua vida produziu até o dia de hoje. Mais rápido e mais longe é uma característica de um Suel de Deus. Amém? Pode dizer que você venha da sua vida até aqui surfando ondinha, surfista de marola, mas quando entra um Suel, meu amigo, você vai entender o que é poder de Deus, o que são a força das águas de Deus, para destruir estruturas que estão te prendendo, para destruir estruturas que estão te atrapalhando. Aleluia! Há uma presença tão forte de Deus nesse lugar, nessa noite. Há uma glória de Deus sendo derramada nessa noite. Sabe por quê? Porque essa é a vontade dEle para mim e para a tua vida. Êxodo capítulo 1, versículos do 7 ao 9. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito,
e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Quando Israel entrou no Egito, eles eram um pouco mais do que 70 pessoas, mas quando o suel de Deus veio sobre esse povo, porque havia sobre esse povo uma promessa, havia sobre esse povo uma promessa de ser luz para as nações, havia sobre esse povo a promessa de que o Messias viria desse povo. Então quando o suel de Deus vem, ele nos torna mais forte, ele nos torna mais poderosos. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje, eu não sei a situação que você vive hoje, mas eu sei que depois desse suel passar sobre a tua vida, você sairá mais forte e mais poderoso. Mais forte e mais poderoso. De repente, olha para quem está do teu lado e fala assim: de repente, eles se tornaram uma multidão. Os egípcios não entendiam isso, como que de uma hora para outra, eles entraram aqui, eram poucas pessoas, hoje eles são uma multidão, são maiores que nós. De repente, se tornaram mais poderosos. Meus amados, pode ser que vocês se sintam pequenos, pode ser que as pessoas nos vejam como pessoas pequenas, mas de repente, nós nos tornaremos maiores e mais poderosos. De repente nós seremos maiores e mais poderosos. Não um poder pessoal, não por uma glória pessoal, mas porque sobre nós existe a promessa de expansão de um reino. E porque o nosso rei é poderoso, o seu reino é poderoso. Amém? Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que eu estou te dizendo nessa noite. Nesse suel de Deus, Deus não quer só te abençoar, Ele quer derrubar os faraós da tua vida. Esse suel de Deus, Ele vai derrubar os faraós da tua vida, as situações que te escravizam, os vícios que te prenderam, as palavras que te machucaram. Tudo isso vai ficar parte do teu passado. A tua vida será uma antes e uma depois desse encontro com essa onda gigante de Deus que virá sobre a tua vida. Vocês se lembram que o último culto que eu ministrei nesse lugar eu falava sobre profundidade? Vocês se lembram que eu falava da necessidade da gente buscar águas mais profundas? Mas Deus nos ama de uma forma tão poderosa, que muitas vezes Ele nos vê e fala assim: esse cara está sem força para buscar águas mais profundas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um suel, e ele parado ou não, essa onda vai pegar ele, ele querendo ou não, ele vai entrar em águas mais profundas. Aleluia! E para muitos, e para muitas pessoas que temem e não entendem, um mar revolto, um mar violento, um mar com grandes ondas é perigoso. Mas para aqueles que estão esperando um suel, meu amigo, aquilo é a glória, aquilo é o delírio, o cara fica sonhando com uma onda daquela. Então, em momentos onde muitos estão preocupados com a economia do país, em momentos onde as pessoas olham e falam assim: eu não sei o que vai ser da minha vida esse ano, você não se preocupa com isso, porque o suel de Deus vai te pegar, a presença de Deus vai te invadir, e aonde quer que você esteja, o nível que você puder, que você esteja vivendo, Deus vai te levar a níveis mais profundos. Amém? Porque Ele te ama e Ele tem um projeto para a tua vida. Você não caiu de paraquedas nesse lugar por acaso nessa noite. Você não resolveu assistir o culto e essa mensagem na internet nessa noite por acaso. Deus está falando com você. Às vezes você está aí assistindo em casa e está falando assim: isso não é comigo. Ele está falando lá para uma igreja. Não, meu amado, isso é para você, isso é para aquele que crê. Essa palavra de Deus alcançará a sua vida. Creia que há momentos que nós nos sentimos assim, insignificantes. Há momentos que nós nos sentimos como tolos, confiando em algo que parece que nunca vai acontecer. Quantos já se sentiram assim? Nossa, às vezes eu me sinto tolo, parece que eu estou confiando numa coisa que é muito grande, que nunca vai acontecer. Mas eu quero falar para você algo da parte de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a ele. Mas o povo tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Repita comigo: todos eram curados. Você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. E os puseram numa prisão pública. Quantos de vocês se sentem muitas vezes presos? Quantos de vocês sentem que no meio da sua busca por Deus parece que o inimigo tenta te travar, tenta te prender? Quantos de nós muitas vezes na nossa caminhada com Deus chega um momento, parece que você está se arrastando na vida? Eu estou lutando para permanecer vivo, eu estou lutando para sobreviver, eu estou só no resistir, eu não consigo avançar e abater. Eu estou lutando para permanecer acesa a chama da minha fé. Eu sei que existem pessoas nessa noite, nesse lugar, que estão lutando para continuar crendo, diante do volume de problemas e a intensidade das lutas que tem tocado a tua vida. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Quando esses apóstolos estavam presos, quando parecia que tudo tinha acabado, parecia que eles tinham conseguido paralisar, diz a palavra que de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou cada um deles para fora. Sabe o que eu quero te dizer? É que quando Deus decide enviar um Suel, Ele envia condições para que você possa viver isso na prática. Deus está preparando para esse tempo anjos que vão te libertar das coisas que têm te prendido. Deus vai começar a colocar pessoas e conexões precisas que vão te ajudar a avançar. Deus vai começar a preparar situações inusitadas para que você possa viver o que Ele tem para a tua vida. Sabe, para viver o Suel de Deus, é necessário ser uma igreja apostólica e profética. O ministério profético, ele é como esses oceanógrafos que estudam as entradas do Suel. Esse é o ministério profético. Pode tomar nota aí, Suca, pode tomar nota aí, cá. O ministério profético, essa botina está me atrapalhando. O ministério profético tem a função de detectar o tempo, de discernir os tempos, o que está entrando, o que Deus está falando, o que Deus tem para esse tempo. Assim como aqueles caras que ficam lá pesquisando onde vai entrar o próximo Suel. Agora deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Se você não tem junto a presença de um pai apostólico, se você não tem a figura apostólica para te posicionar numa onda gigante, você está roubado. Você não consegue entrar numa onda gigante sem uma coisa chamada Tawin. Repita comigo, Tawin. Tawin são aqueles jet skis que o cara amarra uma corda e leva o surfista e posiciona o cara bem na cara do gol, na marca do pênalti. Essa é a figura de um pai apostólico. O ministério profético anuncia: está entrando um Suel, se prepara. O ministério apostólico fala assim: está entrando um Suel, vem cá, você tem que estar aqui para surfar essa onda. Você quer entender melhor o que é isso? Apaga a luz, por favor. Eu queria que a gente preparou um vídeo, e eu tenho que agradecer mais uma vez e honrar a vida do Lucas, que Deus me dá minhas doideiras aqui, eu falo com ele repentinamente, e o Lucas prepara as coisas direitinho, cara. E eu quero que você veja nesse vídeo a figura apostólica do cara do jet ski posicionando o surfista para uma onda gigante. Isso aconteceu em Nazaré, em Portugal, um dos Suels maiores já vistos, e foi anunciado, começa o filme, os caras falando pelo rádio que as ondas estavam entrando, ministério profético,
E daí, os caras de jet ski chegando, posicionando precisamente o cara para uma das maiores ondas já surfadas na história. Vamos dar uma olhada. Olha para quem do teu lado e fala assim: The swell is coming. Para quem está me acompanhando aqui em casa, The swell is coming. E vai te pegar. E vai te pegar. Agora eu quero te dizer, essa onda, para quem não está preparado, ela é destruidora. Agora essa onda, para quem se preparou para isso, é o máximo que alguém pode experimentar na vida. Sabe o que eu quero te dizer? Que muitos de nós fomos preparados precisamente para o tempo que nós vamos viver agora. Deus nos preparou, Deus nos forjou, Deus nos equipou. No meio de dias de aflição, Deus fez a nossa casca ficar grossa. Deus nos preparou para surfar onda desse tamanho. Eu quero te dizer que eu procurava vídeos na internet e não achava, eu resolvi colocar isso, que é um dos meus vídeos da época que eu surfava. Essa onda que você viu era eu ali. Eu não entendo. Tem algumas coisas que eu falo, o pessoal começa a rir. Mas o Tawin, que é esse jet ski que carrega o cara para a onda, é totalmente apostólico. Ele posiciona precisamente o surfista e lança para uma onda. Então, se nós entendemos nessa noite a figura do ministério profético que avisa, que prepara, o céu está chegando. É isso que eu estou te dizendo nessa noite. Pelo amor de Deus, me entenda, me ouça, creia que Deus está falando com você. Se prepara, porque o céu de Deus está chegando. A próxima vez que eu falar o céu de Deus está chegando, você arrebenta essa bateria. Porque eu não posso falar o céu de Deus está chegando, você pum pum, taca a mão. Não pode tacar mais. Eu espero você. Mais rápido, mais forte. Aleluia!
Aleluia! É por isso que só um povo profético consegue entender, discernir os sinais de Deus e se preparar para isso. Amém? Você consegue entender? O ministério profético é algo tremendo, ele nos prepara, ele nos faz discernir as estações, e Deus está falando, um Suel está chegando. Daí você pode estar falando assim para mim, apóstolo, o que é esse Suel? Pode ser que eu esteja falando algo que você não está entendendo nada, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte: o Suel de Deus significa que algo poderoso virá sobre cura e milagre nessa casa. O Suel de Deus quer dizer que um incremento financeiro que você nunca viveu na sua vida virá repentinamente. O Suel de Deus quer dizer que aquele problema com teu filho na droga, que levou anos para ser resolvido, vai ser resolvido. O Suel de Deus quer dizer que o teu casamento que estava acabando vai ser restaurado. Aleluia! Aleluia! Oh! Isso aí, Tiagão. E você sabe o que aconteceu quando veio o tsunami alguns anos atrás? Era algo que nunca ninguém tinha visto. Era algo que aquela região não estava preparada. Era algo que os especialistas não conseguiram detectar. Quando teve aquele abalo que produziu o tsunami, não havia uma figura profética, não havia alguém de plantão falando para o povo: se prepara, porque o Suel de Deus está entrando. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Morte e destruição. O profético nos livra e nos faz nos preparar para aquilo que Deus quer produzir, num tempo preciso, para um povo preciso. O que aconteceu naquela época foi exatamente isso do tsunami. Nunca ninguém tinha visto algo como aquilo, não estavam preparados, não tinham equipes de resgate. Se nós não soubermos detectar, se nós não soubermos ouvir o que Deus está falando nessa noite, pode ser que você não esteja preparado, e uma onda dessa, quando vem sobre a vida de alguém despreparado, a mesma onda que produz vida, que produz alegria, é uma onda que produz morte e destruição. Eu quero te dizer: se prepara, meu irmão, se prepara, meu amigo, se prepara, porque o Suel de Deus está chegando nesse lugar. Amém? Eu não quero ver você daqui a um ano chorando e falando assim: nossa, a igreja cresceu, eles ficaram metidos, nem falam mais comigo. Eu estou te avisando o que vai acontecer. Se envolva, se prepare, conheça as pessoas, venha nos procurar. Nós somos pessoas acessíveis, que amamos vocês, que queremos te lançar, que queremos te preparar, que estamos te avisando que o Suel de Deus está chegando. Aleluia! Aleluia! Vai, solta a mão aí! Oh! Vai te pegar também em nome de Jesus. Virá um Suel de cura, virá um Suel financeiro, virá um Suel de milagres, mas também virá um Suel de justiça. Porque o Suel de Deus, ele promove os fiéis. Porque o Deus que é amor é um Deus que também é fogo consumidor. E o Suel de Deus produz justiça, porque só ficam de pé na onda aqueles que estão preparados. Mas como Deus te ama, Ele está te dizendo nessa noite: prepara-te, te prepara, ajusta a tua vida, não perca mais tempo com o pecado. A Andréia estava dando hoje, fazendo um resuminho na escola dominical sobre iniquidade, e ela falou uma coisa que é uma verdade: o pecado é gostoso mesmo. Se não fosse gostoso, ninguém pecava. Mas você tem que chegar um tempo na sua vida e decidir. Abre mão disso, se livra disso. Deus tem algo tão poderoso, tão tremendo, tão maravilhoso, e nós vamos viver isso. Nós vamos viver isso como igreja. Você sabe o que é vir a cada culto uma celebração, uma festa, a presença de Deus? É isso que nós temos vivido, mas nós vamos viver isso numa escala ainda maior, numa intensidade ainda maior, numa força ainda maior. A semana passada a gente assistiu um culto lá em Houston com 40 mil pessoas na igreja. Você pergunta para mim, era um evento? Não, era um culto normal de domingo. Todos os domingos tem 40 mil pessoas na igreja, lotada.
os viadutos são fechados, a cidade para se ajustar à realidade da igreja. A igreja muda as leis, a igreja estabelece aquilo que deve ser colocado como conteúdo na escola. Sabe o que é isso? É o que Deus tem reservado para nós, influenciar e transformar essa cidade. Deus tem isso para a tua vida. Aleluia! Esse suel de Deus, ele nos impulsiona às águas mais profundas, que foi o que eu falei na última mensagem que eu preguei aqui. Esse suel nos leva de forma forçada a um nível mais profundo. Você precisa se aprofundar, você precisa deixar crescer em você fome e sede pela presença de Deus. Você precisa se envolver, sabe por quê? Porque para cuidar de multidão precisa de multidão. Aquela igreja precisa de policiais fazendo a segurança, precisa de junta médica, precisa de uma equipe de televisão e de som, precisa de uma equipe gigantesca de limpeza, precisa de uma multidão para cuidar de uma multidão. Deus está te falando nessa noite, se prepara porque eu quero contar com você, se prepara porque esse negócio é com você, aleluia. Tem trabalho demais para a gente, meus irmãos. Taubaté foi chamada por Deus, não por nós, de terra de adoradores. Essa cidade se tornará numa referência mundial. As pessoas virão até aqui para saber o que está acontecendo. Prepare-se, porque as águas mais profundas significam padrões mais elevados de santidade. Padrões mais elevados de santidade. Você acha que a corte é um padrão elevado de santidade? Você acha? O apóstolo falou algo ontem tremendo. Começou a corte com adolescentes, com jovens, chegou a pessoas de 30 anos. A semana anunciou também a corte do pastor Francisco, que já tem um pouquinho mais de 40, acho que 41 anos. Mas você sabe o que eu vi lá em Chicago? Um pastor que foi chamado a pregar num congresso, na conferência do John Ecker, porque ele tem uma coisa que chama atenção na vida dele, no seu ministério. Ele é um homem de 50 anos, que com 50 anos é virgem, porque está esperando em Deus a sua esposa. Ele se transformou numa referência, numa nação, pelo simples fato de viver um padrão de santidade que ninguém vive. Aquilo que muitas vezes é vergonha para os homens nessa terra, é um motivo de referencial na vida de um homem lá nos Estados Unidos. E ele foi anunciado ao púlpito. Sabe quando vão anunciar, as pessoas falam assim: fulano de tal, ministro, pastor do ministério tal, de uma igreja, bababá, foram anunciar ele assim: esse aqui, esqueci o nome do cara, Timothy, esse aqui é o Timothy, um homem que resolveu viver um padrão de santidade, que com 50 anos de idade é virgem. Foi anunciado assim. Nunca beijou. E é macho. Não é que o cara, eu não sei se eu quero, não. O cara é. E eu fui conversar com ele na hora que eu estava indo embora, né? E eu fiquei impressionado com a palavra do cara. Não é que Deus falou para ele: olha, você vai ser um eunuco. Não é essa a palavra que ele recebeu de Deus. Deus falou para ele: espera que eu vou te mandar a pessoa certa. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem é solteiro aqui quer casar, se coloque de pé. Quem é solteiro e quer casar, se não quer casar, fica sentado. Não precisa. Está com vergonha agora? Está com vergonha agora? Você está noivo, está namorado, você é solteiro ainda, só para alinhar as coisas. Se coloca de pé. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Receba essa palavra profética. Preste atenção aqui, ó. Não é brincadeira o que eu estou fazendo. Preste atenção no que eu estou te falando nessa noite. Eu estou te posicionando como aquele tauim na onda. Amém? Não baixe o teu padrão. Não baixe o teu padrão. Não aceite qualquer coisa na tua vida. Não baixe o teu padrão, porque Deus está preparando o melhor para a tua vida. Amém? Aplauda o Senhor.
Eu vou contar uma coisa só para vocês, para quem está em casa. Não contem para Leila. Ela falou assim: Kiko, pelo amor de Deus, não fala muito, você tem até 9 horas para acabar o culto. E faltam 2 minutos para as 9. Você deixa eu ir até as 9h20? Só para depois, quando eu acabar, você não entrar no carro. Você pregou muito hoje. Vocês estão comigo ou com a Leila? Posso ir até 9h20? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Só lembrando que a gente está num período de intercessão de 7 dias, que começa às 9h30 até às 10h30. Então eu posso emendar, tem até às 10h30. Amém. Fechado contigo. Fala para quem está ao teu lado: se prepara. O suel de Deus vai te pegar. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa aprender a usar melhor essa ferramenta que é a internet. Eu estou falando isso todo culto e tem gente que não está entendendo. Se você não tem, abra uma conta no Twitter. Mas eu não quero que você que você fique escrevendo bobeira. Tem gente que só sabe escrever bobeira. Usa isso como um instrumento poderoso. Eu estava falando com o apóstolo Hélio, a gente vai criar algumas hashtags específicas do ministério. Toda vez que você for postar, você coloca, e a gente vai bombardear a internet com frases de impacto. Amém? E nessa noite você pode chegar na sua casa e escrever assim: hashtag, o suel de Deus vai te pegar. Ninguém vai entender. Seus amigos falam: cara, você está louco, você nem pega onda. Fala: meu amigo, mas o suel de Deus vai te pegar. Amém? Quantos estão fechados comigo? O suel de Deus vai te pegar. Esse suel de Deus é repentino, e ele tem uma força que é desconhecida por nós. Sabe por quê? Eu estou te falando isso. Volta aqui comigo na palavra. Porque muitas vezes a gente fica medindo o tempo que vai levar para a gente sair dos problemas que a gente se meteu na vida, não é assim? Você olha e fala assim: caramba, para eu sair dessa vai alguns anos. Para eu fazer isso vai demorar tanto tempo. Para o meu filho sair dessa vai demorar algum tempo. Porque a gente fica medindo as coisas pelo nosso conhecimento natural e humano. Mas quando chega um suel de Deus, a força e o poder dele é desproporcional, é desconhecido por nós. Aquilo que leva um dia para Deus, às vezes leva 1000 anos para nós. E eu estou querendo te dizer que aquilo que você fica pensando, como você vai sair, o Deus que te permitiu entrar no problema que você está hoje, é o mesmo Deus que já conhece a saída desse problema antes de você ter entrado. Antes de você ter entrado na situação que você está vivendo e que te aflige hoje, Deus já conhecia, porque a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele conhece o fim desde o princípio, e nessa noite Ele declara: a tua saída já está preparada. Prepare a tua festa de saída. Aleluia! Oh! Oh! É isso aí. Eu queria ver todo mundo fazer igual açúcar. Você tem que preparar a sua festa de saída. A sua festa de saída. O Deus que te viu entrando nesse problema é o Deus que vai te tirar desse problema. E daí você pode falar para mim: mas apóstolo, eu me meti nisso porque foi um erro meu. Eu me meti nisso, mas foi um pecado meu. Eu quero te dizer uma coisa: o problema do teu erro e do teu pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O diabo às vezes fica te acusando e falando assim: você está nisso porque você errou. Você fala assim: e daí? O meu Deus me perdoou e eu saio disso arrependido, mais forte e mais longe. Aleluia, aleluia. Sabe o que falta para a gente? Falta a capacidade de saber esperar. Muitos de nós, às vezes a gente comete um erro atrás do outro por falta de saber esperar. E a espera, ela exige de nós um entendimento. A espera, ela é uma arte, e que Deus precisa nos ensinar. Eu ouvi esses dias lá na Lakewood, a pastora do ministério falando sobre a arte de esperar. E ela falou o seguinte: você pode passar por situações na sua vida esperando por uma solução, angustiado, ou você pode passar por situações na sua vida esperando por situações em paz. Você escolhe. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Repita comigo: Ele vai fazer. A diferença é como nós esperamos. Você já foi no médico? Você já foi no dentista? Quantos gostam de ir ao dentista?
Eu posso ficar à vontade para falar de dentista aqui na igreja, eu estou bastante à vontade. Mas você já foi em algum dentista que você marcou, olha, eu tenho que ser atendido às 9 horas da manhã que eu tenho um compromisso. Daí você chega 10 para as 9 no lugar. Isso não acontece com o meu dentista. Felipe Arcas é pontualíssimo. Mas eu já fui em alguns consultórios médicos, atendimento de filho, esqueci o nome, pediatra. Você chega lá, você marca a criança chorando, com febre, velho. Daí você fica esperando na sala 1 hora, daí entra uma criança, entra outra, e aquela sua espiritualidade que você está orando, vai indo embora. Quando você vê, você está na carne, que você entra na sala, você quer dar no médico. 1 hora esperando, tenso, nervoso, irritado. Agora, se você sabe que o teu médico atrasa, se você sabe que o seu dentista atrasa, o que você pode fazer? Você pode ir preparado para esperar. Daí sabe o que você faz? Você pega o teu celular, leva o fone de ouvido, pega um podcast com a palavra de profundidade ou do suel de Deus, fala assim, eu vou ouvir de novo que aquilo é para a minha vida, e senta ali, e entra no Espírito e deixa Deus falar com você, e você fica 1 hora esperando, e quando te chamam, você fala, opa, já sou eu, você entra e ainda fala para o médico, cara, tem uma palavra de Deus para a tua vida, o suel de Deus vai te pegar, amém? Sabe qual a diferença de um para o outro? Um se preparou para esperar. Tem pessoas que se perdem no desespero e na ansiedade da espera. E com Deus, meu amado, se tem algo que nós precisamos aprender é saber esperar. Porque enquanto nós estamos no Cronos, Ele está no Kairos, e o tempo dele não é o nosso. O tempo dele é preciso. O que eu estou te dizendo nessa noite é que no tempo de Deus chegou o tempo para um suel na tua vida. Então você precisa se preparar. Você precisa se preparar que esse tempo é chegado. Esse tempo é preciso. E esse suel é repentino e tem uma força desconhecida por nós. Tudo que o inimigo preparou contra você durante esses anos, Deus vai reverter em teu favor. Só que com uma diferença: Ele sempre nos faz sair maiores e mais fortes. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, maior e mais forte. 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 Aleluia! Oh! Maior e mais forte. Maior e mais forte. Maior e mais forte. Maior e mais forte. Uhul! É isso aí! Aleluia! Maior e mais forte. Veja Israel quando saiu do Egito, como que eles saíram? Maiores e mais fortes. Veja Davi, quando estava diante dos filisteus. Quem era Davi antes e depois de Golias? Ele saiu diante daquela situação maior e mais forte. Teve um certo momento que Davi já tinha sido ungido rei e estava preocupado porque o exército dos filisteus era maior e mais poderoso. E ele consultou a Deus, Senhor, eu entro nessa batalha? E Deus falou, pode, você vai vencer. E ele foi então diante dos filisteus e venceu os filisteus como Deus havia falado que ele venceria. E após essa vitória, veja que Davi declarou em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Repita comigo, como se rompem as águas. Essa palavra, desculpa, eu falei e não dei tempo para vocês repetirem. Como se rompem as águas. Essa palavra, como se rompem as águas, ela é uma palavra complexa. Ela expressa o poder de Deus comparado à força das águas. Não é qualquer tipo de água, não é uma gota que caiu que fez Davi conseguir vencer os filisteus. Quando Davi expressa isso, ele está falando da força de um suel. A força mais poderosa das águas na face da terra são essas ondas gigantes.
Davi falava assim: Deus derrotou meus inimigos como um suel que veio e destruiu tudo que estava à frente. Era isso que Davi estava falando. A força das águas, não qualquer tipo de água, algo grande, algo explosivo, algo forte, um suel. E é esse suel que Deus está falando que vem ao nosso encontro, não só para produzir milagres, não só para produzir cura, não só para produzir libertação, mas para destruir os teus inimigos. Daí você fala assim, tem gente que está vindo pela primeira vez, nossa, você quer a destruição dos inimigos? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quando eu falo de inimigos, eu estou falando de principados e potestades, que têm se opondo, que estão se opondo àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E Deus vai passar como um suel sobre cada um deles. Amém? Chegou esse tempo de você mudar a sua oração. Eu queria te desafiar a ousar confiar no Deus que te ama. Eu queria te desafiar a crer que é possível. Porque a única coisa que pode impedir esse suel de se cumprir na sua vida é a sua incredulidade. É você não se posicionar por falta de fé. Ah, não vai vir onda nenhuma. Eu vou ficar aqui na areia. E daí a onda vai entrar. A gente vai surfar essa onda. E você vai ter perdido. E Deus não quer isso. Por isso Deus nessa noite quer que você creia. Eu repreendo nessa hora todo espírito de incredulidade. Eu lanço por terra agora toda dúvida na tua mente. Toda pessoa que pode estar pensando assim, essa palavra não é comigo, essa palavra é genérica, essa palavra é para todos, mas ela é específica para a tua vida. Deus está falando com você, creia, não duvide, o suel de Deus vai te pegar. Aleluia! Há um suel de Deus que te empurrará com força ao teu destino. Repita comigo: o suel vai me empurrar com força ao meu destino. Amém? Depois a gente vai passar aquele filme de novo. Depois de eu pregar, você conseguiu olhar para aquilo e falar: é Deus me empurrando ao meu destino. Amém? Mas não deixa que a dúvida te toque nessa hora. Creia que o Deus que te criou, que a palavra de Deus é verdadeira. Creia que é possível você amar e você ser amado na sua vida. Creia, ouse crer que a enfermidade que você está vivendo, ela não vai permanecer, você será curado. Creia, ouse crer que chegou o tempo de você não mais viver se arrastando em problemas financeiros, que Deus vai te tirar dessa situação. Você precisa crer nessa noite. Você precisa crer nessa noite que essa palavra é um decreto de Deus no mundo espiritual para a tua vida. Ouse crer que o teu casamento tem solução. Ouse crer que a palavra é para você e para quem está do teu lado. Creia nisso em nome de Jesus. Há um suel de Deus que te empurrará ao teu destino. Não pense, por favor, isso não é para mim. Eu tenho muitos anos de evangelho, eu já recebi muitas palavras, eu tenho uma história de pecado, de erros, eu já estou velho demais. É esse tipo de pensamento que tira de você a coragem de subir numa prancha, olhar para baixo e falar: eu vou dropar essa onda. É esse tipo de pensamento que te rouba da posição que você deveria estar quando o suel de Deus vai entrar. Eu cancelo esse pensamento de derrota sobre a tua vida nessa noite. Toda semente maligna, toda mentira do diabo na tua mente, todo espírito de incredulidade eu lanço por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te faço uma pergunta nessa noite: quem você acha que é responsável? Quem você acha que é o responsável por a tua vida estar paralisada hoje? Quem você acha que está te detendo hoje no propósito de Deus na tua vida? Eu sei que por uma fração de segundos você pensou em um montão de gente. Pode ser que você tenha pensado no teu marido. Pode ser que você tenha pensado na tua esposa. Ah, se eu não tivesse casado com essa pessoa, minha vida já estaria voando. Pode ser que você esteja pensando no teu filho. Se eu não tivesse que gastar tanto tempo com os problemas que meus filhos me dão, a minha vida seria outra. Pode ser que você esteja pensando no seu chefe ou na pessoa que te roubou, que te sacaneou.
eu quero te dizer uma coisa: nem o inferno, nem qualquer pessoa podem deter o projeto de Deus de se cumprir na sua vida. A única pessoa capaz de deter isso é você com a tua incredulidade. Quando você deixa de crer, a palavra de Deus, ela não produz raiz, e uma palavra sem raiz, a única coisa que pode deter é quando a nossa incredulidade fala mais alto que a voz de Deus. E nessa noite Deus está falando com você, que é um tempo que chegou, que um tempo chegou sobre essa casa, que um tempo chegou sobre as nossas vidas. E eu sei que existe uma batalha sendo travada na tua mente nessa hora para que você não creia. Eu sei que o teu passado vem à memória. Eu sei que a palavra de pessoas que te amaldiçoaram vem na sua mente. Mas nada poderá deter, se você crê que isso é para a tua vida nessa noite. Amém? Repita comigo, amém. Quando você fala amém, você está falando assim seja, isso vai se cumprir na minha vida. E esse Suel vai te levar mais rápido, e você vai mais longe do que você chegou até aqui. Amém? Eu quero te dizer uma coisa, vocês conhecem Billy Graham? Quem aqui sabe quem é Billy Graham? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século, ou do século passado. E como que o ministério do Billy Graham se tornou algo tão avassalador e capaz de tocar o mundo? Você sabe como foi? Billy Graham era um pregador itinerante, um missionário que rodava os Estados Unidos pregando em algumas cidades, preparava sua caixinha de som, seus equipamentozinhos, e certo dia ele foi pregar em Los Angeles. E quando ele estava em Los Angeles, chegou o dono de uma rede de jornais que cobria todos os Estados Unidos, e foi assistir o culto do jovem evangelista Billy Graham. E ele foi tão tocado naquela noite, e Deus tocou tão profundamente aquele homem através daquele jovem, que ele decidiu fazer uma coisa. Ele falou assim, no dia seguinte, mandou todos os jornais, todos os seus editores publicarem matérias sobre o jovem evangelista Billy Graham. E praticamente da noite para o dia, o Billy Graham se transformou numa referência nacional. Praticamente da noite para o dia, aquele homem se transformou um cara com respeito e com prestígio em toda uma nação. Sabe o que eu quero te dizer? Que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de conexões precisas. O Suel de Deus, quando chega na nossa vida, existem pessoas que nos promovem ao nosso destino e que da noite para o dia transformam a história da nossa vida. O que Deus está fazendo nesses dias é preparando um Suel que vai mudar a nossa história da noite para o dia. Repita comigo, da noite para o dia. Da noite para o dia. São conexões que Deus prepara. Existem pessoas que estão caminhando em tua direção. Existem pessoas vindo em tua direção. Existem pessoas caminhando em teu encontro. É um telefone que vai tocar, é uma mensagem que vai chegar, é um e-mail que vai anunciar que o Suel de Deus te alcançou. Aleluia! Aleluia! O Suel de Deus te coloca diante das pessoas certas e produz aceleração nos tempos. E Deus é especialista nisso. Deus é especialista em acelerar os tempos. Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? As bodas de Caná. Não foi por acaso que o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Se a primícia determina todo o restante, ele estava explicando alguma coisa para a gente ali de muito especial, amém? Amém? O primeiro milagre dele foi com o quê? Foi com água. Existe poder nas águas ou não? Eu quero te falar uma coisa. Um vinho, Renatão entende de vinho. Um vinho bom para ser produzido, ele demora de 5 a 10 anos. Você tem que preparar uma terra, você tem que preparar a semente, você tem que semear, você tem que cultivar, depois você tem que colher a uva, e daí sim você começa uma produção. E essa produção, para que esse vinho se transforme num vinho top,
Depois de 5 anos, você ainda tem um processo de envelhecimento, que se você quiser deixar ele daqueles vinhos mais caros, vai até 20 anos envelhecendo um vinho. Amém? Repita comigo, 20 anos para um vinho top. A Bíblia fala que o vinho naquela festa acabou, e havia água, e Jesus pegou aquela água, e numa questão de minutos, um processo que leva 20 anos, repita comigo, um processo de 20 anos, Jesus fez acontecer, em minutos. Sabe por quê? Porque o suel de Deus fazia parte da presença do Espírito na vida de Jesus, e o suel de Deus transformará situações de anos em minutos na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Certa vez Deus me deu uma visão, que eu compartilhei num culto de homens, falei também com o Daniel, meu cunhado, que eu puxava um cabo de guerra, e Deus eu via eu naquele cabo de guerra fazendo muita força, e eu não saía do lugar, meu pé estava cravado, e eu fiquei muito tempo esperando, fazendo força, mas chegou um momento, que quem estava do outro lado, e eu não via quem era, não aguentou a força, e soltou, e Deus falou assim, eu só ouvi uma voz que falava, corre agora, e eu corria, não, é para trás, né? Puxava, e Deus me falou assim, o suel produz isso. Muito tempo a gente ficou só segurando, mas quando o suel vem, ele te impulsiona, e aquilo que estava parado te faz avançar em fração de segundos. Amém? Sabe o que você precisa? É crer de fato que esse tempo chegou e é agora. Eu me lembro um dia, são 9h18, eu vou encerrar no tempo que eu me comprometi com vocês. Eu me lembro um dia que eu era ainda novo na fé, e eu estava numa reunião, num congresso da Donep no Rio de Janeiro, no Rio Centro, junto com o Eli, ainda namorado da Leila, não, já estava casado com a Leila, mas recém-casado, num congresso com 10.000 pessoas, eram os congressos que tinham da Donep naquela época no Rio Centro, e na minha frente um pregador dos mais conhecidos na época, chamado Morris Cerulo, um homem muito reconhecido, um homem por milagres, pelos sinais, pelo que produzia. E o apóstolo Hélio na época tinha uma função importante dentro da Donep, e conseguia lugar nas primeiras cadeiras. Eu estava sentado na cara do gol, de frente para o pregador, assim, como vocês estão aqui assim. Eu estava sentado vendo, e o cara falava assim, né? E ele começou a falar sobre vida financeira, e teve uma hora que ele olhou assim, e tinha uma multidão, gente. Eu sei que ele não olhou diretamente para mim, mas na hora que ele mirou para o meu lado, e ele falou assim, o teu destino não está no teu emprego, no teu salário, mas está na tua disposição de viver o propósito de Deus. Uma frase mais ou menos assim. Quando ele falou isso e mirou para o meu lado, eu me apropriei daquilo, e aquilo entrou na minha vida e produziu raiz na hora. Eu tinha acabado de vender um carro, estava com a grana do carro e com uma outra diferença para comprar um carro novo. Sabe o que eu fiz na hora? Eu entreguei tudo de oferta. Tudo de oferta. O que na minha vida profissional de 4, 5 anos era o que eu tinha conseguido juntar. Aquilo que eu consegui juntar em 4, 5 anos de oferta, eu dei naquela hora, porque aquela palavra entrou no meu espírito, produziu raiz. Em questão de 20 dias, eu consegui comprar um carro muito superior ao que eu tinha, muito maior do que eu tinha, e arrecadei durante aqueles 20 dias, porque entrou um negócio para mim, mais do que eu tinha arrecadado em 2 anos da minha vida, porque eu ousei crer numa palavra e falar, isso é para mim, porque eu ousei crer numa palavra no meio de uma multidão de 10.000 pessoas, e falar, não, isso é comigo. O que eu estou querendo te dizer nessa noite é que você pode estar aqui fugindo do olhar de Deus. Você pode estar nessa noite aqui falando, isso não é comigo, mas eu quero te dizer, ouse crer que é com você. Deixa essa palavra produzir raiz na sua vida, permita que ela produza raiz na sua vida. Compre essa briga, fala, é comigo, eu vou viver, o suel de Deus vai me pegar. Aleluia. A chave
para surfar essa onda é essa: a semente tem que produzir raiz. Permita que essa palavra produza raiz na sua vida hoje. Não relute em crer. Aquele que não recebe não vai viver nada disso. Se coloque de acordo com Deus nessa noite. Se alinhe com a palavra que Ele está liberando sobre a tua vida nessa noite. Tire o teu foco do problema. Tem pessoas que se tornam especialistas nos seus problemas. Tem pessoas que você vai orar por enfermidade e a pessoa fala: não, apóstolo, você não está entendendo, o meu problema é esse, é esse. O médico deu um diagnóstico, ela vai no Google, começa a pesquisar tudo sobre a doença, se torna um especialista na doença, conhece mais da doença do que da Bíblia. E daí você vai conversar com a pessoa, você está cheio de fé para orar, e ela começa a falar tanta coisa da doença que ela tira até a tua fé. Fala: nossa, você está me convencendo, realmente a sua vida não tem jeito. Porque a pessoa se torna um especialista no problema. Nessa noite, eu te desafio a não se aprofundar no teu problema. Não queira saber com profundidade o teu problema, queira saber com profundidade quem é o teu Deus. Porque Ele pode te tirar desse problema. Aleluia! Maior e mais forte. Maior e mais forte. Maior e mais forte. Maior e mais forte, 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 maior e mais forte. Vocês estão dormindo aqui? É só esse lado que está recebendo? O que está acontecendo com o pessoal aqui? Maior e mais forte, maior e mais forte, maior e mais forte, maior e mais forte. Maior e mais forte, 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 maior e mais forte. Aleluia! Pode permanecer de pé, eu já vou encerrar. Eu quero te dizer uma coisa: a maneira como você recebe a palavra é o que determina se você vai viver. Eu não estou aqui, já volto a falar como animador de auditório, fala: vamos lá, se levanta. Meu amado, mas às vezes esse lado de cá não se levantou uma vez. Está todo mundo aqui pulando, parece que aqui tem outro culto acontecendo. A tua vibração demonstra se você crê ou não. Nessa noite, eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Quando Jesus passou por essa terra, Ele teve um tempo por onde Ele foi perseguido, por onde Ele foi humilhado, por onde Ele foi rejeitado. Mas houve um suel na vida de Jesus chamado Cruz do Calvário. Ele entrou na cruz como um homem, e Ele saiu da cruz maior e mais forte. Maior e mais forte. Maior e mais forte, 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 maior e mais forte. Aleluia! Você vai sair dessa situação maior e mais forte. Aleluia! Deus sempre promove os fiéis. Deus sempre promove os fiéis. João 11:40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Me permita fazer a minha versão desse texto. Se creres, verás o suel de Deus na sua vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: se creres, verás o suel de Deus. Aleluia! 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 Vamos ver o vídeo de novo? Libera o vídeo aí.
característica na onda, o apóstolo estava me lembrando disso, e é tremendo. Ela só te empurra para frente. Sabe o que Deus quer te dizer nessa noite? Não é tempo de você recuar, não é tempo de você olhar para trás, não é tempo de você se prender ao teu passado. Deus quer te impulsionar a coisas novas nessa noite. Amém? Deus quer te arrancar de onde você está e te transportar para uma outra situação. É isso que o suel de Deus te produz. Não é só a solução dos teus problemas, é uma vida de profundidade com Ele. É a segurança de surfar um mar desse tamanho. É a certeza de que Ele está no controle, que foi Ele que te posicionou diante dessa onda. Nessa noite, eu quero orar. Eu quero fazer 2 orações. Eu quero orar primeiramente por aquele que está nos acompanhando em casa e ainda não entregou a sua vida a Jesus. Pode ser que você também veio aqui nessa noite e nunca permitiu que Jesus fosse de fato Senhor da sua vida. Você quer sempre ter o controle da situação. Você está ouvindo esse culto e está julgando em todo momento essa palavra. Mas Deus quer te falar: eu quero a tua vida por inteiro. Deus te fala: ousa entregar a tua vida nas minhas mãos. Ousa se render a mim e me permita mostrar o que eu tenho para você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor realmente seja Senhor e governe a minha vida, eu quero que seja do teu jeito. Hoje eu falava com o apóstolo Eli, não tem jeito de você ter a vida de Cristo, ter a sua vida e as duas caminharem paralelos. Quando você tem a vida de Cristo em você, não tem mais espaço para a tua. Não tem a vida de Cristo e a tua vida, tem a vida de Cristo e a sua morte. E nessa noite eu quero convidar você para viver a vida de Cristo, para você abrir mão da sua visão pessoal e deixar com que a visão dele entre na tua vida. Aqueles que querem se entregar a Jesus, falam: Jesus, eu quero que o Senhor venha morar, que o Senhor venha habitar, que o Senhor venha transformar a minha vida de hoje em diante. Se você entrou aqui nessa noite pela primeira vez e quer fazer isso, se você está me assistindo em casa, você já frequenta uma religião, mas é de fato permitir que Ele seja Senhor da tua vida. Se você quer fazer isso, levante a sua mão. Amém? Há mais alguém aqui? Amém? Amém? Aleluia. Há mais alguém? Sai do teu lugar, venha rapidinho aqui na frente. Se tiver mais alguém, se você não levantou a sua mão, mas quer fazer isso agora, sai do seu lugar, vem aqui, a gente vai orar por você. Não é a intenção, eu quero que os ministros já venham aqui, acompanhem elas. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você está em casa, eu vou orar por você nessa hora. Repita comigo essa oração: Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu decido não desistir, e eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Apaga o meu nome do livro da morte, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu te abençoo. Se você é dessa cidade, nos procure aqui. Nós estamos aqui durante toda a semana para cuidar e te ensinar os próximos passos. Se você não é daqui, procure uma igreja perto da sua casa, mas dê sequência ao que Deus produziu hoje na tua vida. Agora, você que está aqui nessa noite, e você que está nos assistindo, e quer se posicionar, e quer se preparar, e quer se tornar apto para surfar isso que Deus está trazendo para esses dias, sai do seu lugar e vem aqui. Se você quer de fato viver isso, esse nível, essa intensidade, essa profundidade, isso é sair da superfície, isso é parar de brincadeira. Mar grande, onda gigante, não é para amador. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: onda gigante não é para amador. Onda gigante não é para amador. Pode vir mais para frente. Como eu te disse nessa noite, não se especialize nos problemas, se especialize em Deus. E aquilo que é problema para os outros, você vai estar surfando por cima deles. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Pai amado, nessa noite,
eu quero liberar essa palavra como um decreto nessa casa. Eu sei que aqui à frente estão os futuros pastores. Eu sei que aqui à frente estão os futuros profetas. Eu sei que aqui à frente estão os próximos ministros de louvor. Eu sei que aqui à frente o Senhor começa a levantar aqueles que irão cuidar da multidão que está chegando. Pai amado, eu sei que nessa noite eles estão ouvindo um aviso profético, que um Suel está chegando. E nessa noite cada um deles está sendo preparado para viver, para surfar, para entrar nessa grande onda que o Senhor está produzindo nesses dias. Pai amado, nós rompemos com todo espírito de incredulidade, com todo espírito de morte, com toda vontade de desistir, com toda vontade de olhar para trás. Eu cancelo isso sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor amplia a tua visão. Eu declaro que o Senhor amplia a tua visão, que aumenta em você a fome e a sede pela presença de Deus. Eu declaro que você não mais vai se tornar um especialista em problema, mas que nessa noite você comece a se especializar no Deus que está sobre todos os problemas. Eu decreto que a temporada do Suel de Deus está aberta, e que ela vai te alcançar, e que ela vai te alcançar, e que você sairá desse nível de marasmo, e que você sairá da superfície, e que você será levado a águas mais profundas, que você vai aprender a ouvir a voz de Deus e discernir a vontade dEle para a tua vida. Eu declaro que pessoas que tinham ministérios ativos, que pessoas que já experimentaram servir a Deus e que por algum motivo pararam as suas vidas ao longo do seu caminho, eu declaro que o tempo que foi perdido ao longo dos anos, que nesse Suel, Deus acelera os dias da sua vida e que te posiciona novamente para que você esteja apto a surfar a onda que está chegando. Eu cancelo toda acusação que estava sobre você. Eu cancelo toda acusação do passado. Eu cancelo todo o peso do pecado. Coloque a sua mão sobre as suas costas e fala assim: eu jogo fora agora toda a culpa do meu pecado, dos meus erros, do meu passado, tudo que me angustia, tudo que aflige a minha mente, cai por terra nessa hora, em nome de Jesus, porque nessa noite eu me preparo para surfar o Suel de Deus. Nessa noite eu decido não desistir. Aleluia! Decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder e perseverar até o fim e obedecer. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Declare isso. Tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir. Você vai declarar: decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder e perseverar, decidi não desistir, decidi jamais desanimar. Aleluia! Declare! Decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder e perseverar até o fim e obedecer.
suas mãos. Fala assim: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, e eu quero viver mais, eu quero ir mais longe, e eu sairei dessa situação maior e mais forte. Aleluia! Decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder e perseverar até o fim. Decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder e perseverar até o fim e obedecer. Assim diz o Senhor: eu sou Deus de águas profundas, e eu os levarei. Eu sou Deus forte, e venho com força sobre vocês. Eu venho com força extrema sobre vocês. Eu trago sobre vocês o meu suel, porque eu sou o Senhor das águas, e eu trarei águas profundas sobre a vida dessa igreja, dessa casa. Eu os levantarei como portadores das minhas águas, e vocês levarão essas ondas a outros lugares. Eu chamei para tocar, para viver nessas ondas. Eu chamei para surfar, eu chamei para nadar nas minhas ondas, para mergulhar em mim, e eu me revelarei com força a vocês. Eu me revelarei nesse tempo como Deus forte, como Deus provedor, como Deus que cumpre a minha palavra, porque eu sou fiel. Eu, Senhor, me revelarei a vocês e virei com águas profundas, com som de águas. Escutem o som das águas, diz o Senhor. Escutem o som das águas, porque ela inundará vocês, inundará vocês. Assim diz o Senhor. O apóstolo Eli teve uma visão da parte de Deus, que essa noite Deus começa a liberar como flechas novos pregadores, pessoas mais jovens, que vão ser grandemente usados da parte de Deus, vão impactar nações. E eu quero saber nessa noite, quem gostaria de ser lançado como um pregador às nações? Quem tem esse sonho sobre a tua vida? Eu quero ser um ministro, eu quero pregar, eu quero orar pessoalmente por você, amém? Essa unção nessa noite que está nesse lugar, eu quero que venha sobre a tua vida, amém? Deixa as pessoas que têm esse desejo. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ser lapidado, eu quero ser uma flecha que vai ser preparada pelos meus pais apostólicos, e eles vão me lançar no tempo certo. Ouça comigo, é no tempo certo, é no destino certo. Você precisa de pai apostólico para te lançar. A Bíblia fala que os pais são como arqueiros, e você tem que estar apto, com uma flecha preparada, lapidada, para ir no momento certo, para o alvo certo, amém? Se você quer isso sobre a tua vida, dê um passo à frente, deixa essa primeira linha aqui ser formada por essas pessoas. Os próximos pregadores que vão impactar as nações, quer? Hoje muitos pregadores têm DVD. Porque hoje, quando Deus começa a gerar um ministério de pregação da palavra, muitos desses homens têm dividido igrejas. Eles não sabem esperar o tempo de ser lançado pelos pais. Começam a achar que sabem pregar e começam a se autodeterminar pregadores e vão sozinhos. Nessa casa existe um lugar de lançamento. Essa casa é uma casa de uma paternidade apostólica que te prepara e te lança. Amém? Essa unção que está sobre nós, eu quero derramar sobre a vida de vocês nessa noite. E sobre você que está em casa. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos, faz a sua mão assim como sinal de quem está recebendo. Pai amado, nessa noite, nós liberamos essa unção. Liberamos a unção, Pai amado, da pregação do Evangelho. A Tua palavra diz que o Senhor decidiu alcançar o mundo através da loucura da pregação. Aqueles que se colocam, que se posicionam como pessoas disponíveis para isso, são pessoas que estão falando: Senhor, eu quero ser um transformador do mundo.
E Pai amado, nessa noite da unção que está sobre as nossas vidas como apóstolos, nós soltamos, nós desatamos sobre a igreja, sobre cada um desses, e eu profetizo sobre a tua vida, que esse Suel te transformará em um pregador do Evangelho, que o Suel de Deus te alcance, que as águas de Deus te toquem, que a presença de Deus te alcance, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos continuar aqui, Deus tem mais para falar com você nessa noite. Eu só queria me despedir de quem está em casa. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa viver essa palavra com intensidade na tua vida e no teu espírito. Quero abençoar nessa hora a vida do meu filho, que eu estou morrendo de saudade. Deus te abençoe, Caião. Tamo junto, fechado contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus, e continue nos acompanhando através da TV Rica. Um beijão para vocês, Deus te abençoe, amém.